pensamos em casamento, e no mundo cristão não existe um texto tão claro ou uma história tão bela quanto aquela que nos remete ao Jardim do Éden. E quando nos deparamos com essa história, nós vemos que Deus fez o homem da mais bela forma possível, Diogo. Ele estava ali para cuidar do jardim de Deus. E ele era uma pessoa feliz. Ele cuidava dos animais que Deus havia criado. Ele também cuidava do jardim, que era uma das coisas mais belas. Deus, vendo que o homem era tão feliz, Deus ainda queria completar ainda mais a felicidade dele. Talvez muitos não saibam. Alguns dizem por aí que Adão pediu Eva, mas não foi assim. Deus, que é onisciente, o Deus sabedor de todas as coisas, quis dar um presente para Adão. Fez Adão adormecer e tomou uma de suas costelas e fez a mais bela mulher do mundo. Quem sabe aqui representada pela Karina, uma princesa, para um príncipe, não é verdade? Estava ali então, na presença de Deus, o mais belo casal, assim como vocês, no altar de Deus, pedindo as bênçãos de Deus. Quando nós nos colocamos no altar de Deus e nós o convidamos para estar aqui na nossa presença, ao assumir um compromisso como esse, isso nos faz lembrar do caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, como todos nós sabemos, é amor. Ora, não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus criou uma mulher e deu para ele de presente uma mulher que fosse capaz, idônea, capaz de auxiliá-lo, capaz de o ajudá-lo nos afazeres. Ora, no Jardim do Éden também haviam os seus afazeres. E é preciso que alguém estivesse ali para auxiliar. O caráter de Deus era representado na união do homem e da mulher. E se nós formos em Mateus, no capítulo 19, nos versos que se seguem 5 e 6, nós percebemos que Deus dá o mesmo conselho com a mesma palavra dita em Gênesis. Portanto, deixará o homem o pai e a mãe e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Isso não quer dizer, Diogo, isso não quer dizer, Karina, que nós devemos esquecer os nossos pais ou desprezá-los. Os nossos pais são as pessoas que têm a maior sabedoria da vida. E eles também ainda podem, depois de casados, ainda nos darem conselhos e apoiar-nos naquilo que estivermos precisando. O ideal de Deus é que o homem viva em plenitude de amor. A Bíblia retrata aquilo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Hoje, vocês estão retratando o ideal do caráter de Deus aqui nesse altar. Vocês estão mostrando para o público, vocês estão mostrando para a sociedade, porque não Procopense e outros, quem sabe outros estados que estão aqui presentes, e de outras cidades, que aquilo que Deus instituiu lá no Jardim do Éden tem o seu valor ainda hoje, Diogo. Tem o seu valor ainda hoje, o casamento. Muitos dizem por aí que gostariam de se casar para serem felizes. Já ouviram essa expressão? Mas eu acho que essa expressão talvez não esteja muito certa, porque quando Deus criou Eva para Adão e deu Adão para Eva também de presente, Ele não queria que ambos fossem felizes sozinhos, mas que ambos, um fizesse o outro feliz. Essa é a essência do casamento. Um procurar fazer o outro feliz e não se fechar no próprio orgulho ou no próprio eu. Eis uma grande missão e meta para nós que somos casados. Procurar fazer o outro feliz. Ora, fazendo o outro feliz, haverá uma contrapartida, porque eu estarei feliz também. É assim que eu funciono. A felicidade é procurada por muitos aí fora de variadas formas. Alguns procuram, quem sabe, em meios que prejudicam o seu corpo, que prejudicam sua mente.
Eu não consigo, esta noite, perante vocês e perante os convidados, dizer se há uma forma real aí no mundo para a felicidade fora da palavra de Deus, fora da essência da paz, fora da essência da felicidade, que se chama Jesus Cristo. Não existe outro mundo. Tanto é que na sua palavra ele diz: sem mim nada podeis fazer. E se hoje vocês estão belos aqui, à nossa frente, assumindo um compromisso perante Deus, é porque Ele permitiu, é porque Ele quis assim. Deus é tão maravilhoso que Ele sonhava com esse momento e tem um grande interesse no casamento de vocês. Não que existam pessoas determinadas para pessoas ou predestinadas. Isso não é bíblico. Mas o Deus onisciente, quando Ele viu que vocês se encontraram, Ele proporcionou meios para que vocês estivessem aqui hoje. Para que vocês fossem abençoados. Para que vocês estivessem diante do altar dele. Então hoje, diante do altar de Deus, a bênção que é buscada, a bênção será dada. Antes de receber essa bênção e depois de recebê-la, algo fantástico deve acontecer na vida de vocês. Primeiro, porque vocês estão levantando uma das colunas que eu gostaria até de colocar da verdades que o mundo despreza. Nós sabemos por aí que o mundo infelizmente despreza a Deus. O mundo despreza Jesus. O mundo despreza o Espírito Santo de Deus. O mundo aí fora despreza a palavra de Deus. E o mundo aí fora despreza os 10 mandamentos de Deus. E o mundo aí fora despreza o casamento. Hoje vocês têm uma missão de levantar uma dessas colunas que é o casamento. E vocês estão aqui, felizes. Eu não posso sentir a felicidade de vocês, mas eu estou muito feliz. Eu confesso que eu quase chorei ali na porta. Verdade. Mas eu tive que me segurar, porque afinal de contas, eu estou no casamento dos meus primos. A felicidade minha é pequena comparada a de vocês, que é muito maior. E quando eu olho para vocês e vejo essa alegria no rosto de vocês, eu vejo que isso deve ficar figurado e desenhado no rosto de vocês por toda uma vida. Sabe por quê? Porque o casamento de vocês precisa ser uma bênção para os outros também que estão aqui presentes. E quem sabe, talvez não se casaram ainda, ou para aqueles que já se casaram. Porque quando eles olharem para você e para você, eles vão dizer assim: olha, eu preciso ser um esposo como o Diogo. Eu preciso ser uma esposa como a Karina. O meu lar precisa ser o lar como o do Diogo e da Karina. Vocês têm que ser uma bênção para ambos, para a família em geral, para os amigos, para a sociedade. As pessoas devem olhar para vocês e dizer: lá vai um casal que é amigo de Deus. Amizade com Deus. Amizade com Deus é algo muito importante, Diogo. É muito importante, Karina. Eu sei que existe aí fora pessoas que apenas têm um conceito de Deus. Hoje todos nós sabemos, e eu frisei aqui, que Deus é amor. Por Ele ser amor, Ele une vocês. Mas só saber que Deus é amor, isso basta? Não. Eu conheço pessoas que infelizmente têm conceitos errados de Deus. Eu conheço pessoas que quando acontece alguma tragédia, acontece alguma aflição, ele diz assim: foi Deus que me quis. Mas quando eu vou até a palavra de Deus, eu descubro que não é isso. Eu descubro que Deus não é o causador de todos os males. Deus não é o causador das dores, aflições, tristeza e da morte que levou o seu pai, disso o meu tio muito querido. Deus não causou isso. Tudo isso é consequência do pecado e da nossa desobediência. Por isso necessitamos da presença de Deus em nossa vida. Por isso precisamos dele na nossa vida diária. Eu conheço pessoas que infelizmente acham que conhecem a Deus. Eles dizem: eu sou cristão, e quando eu vou me
sobre o esposo, recai muitas responsabilidades, né, Diogo? E sobre a esposa, não é menos. A Bíblia diz, Diogo, que o homem é o sacerdote do lar. Ele é a cabeça do lar. Isso não sou eu que estou dizendo, e também não é nem algo machista da minha parte. Isso é a Bíblia que apresenta que o homem é o cabeça do lar. E por ele ser o cabeça do lar, ele também é comissionado a ser o sacerdote do lar. O sacerdote do lar é aquele que busca a Deus, ajuda a esposa a buscar a Deus, ajuda os amigos a encontrar o caminho de Deus, ajuda os familiares. É ele que tem o papel de representar dentro do seu lar a figura de Jesus. E o sacerdote, ele deve buscar na palavra de Deus reflexões, conselhos, pois só pela contemplação de Deus, só pela contemplação desse Deus amoroso e criador, nós vamos conseguir ser como Ele é e andar como Ele andou. Sobre você, Diogo, recai uma responsabilidade como foi a dos primogênitos do antigo Israel. A gente sabe que hoje vocês recebem bênçãos como a dos primogênitos do Antigo Testamento, Caio e Diogo. Hoje vocês recebem bênçãos inúmeras de Deus. Só que primogenitura no Antigo Testamento não era só receber bênçãos. O primogênito do seu clã, ele tinha que ser o sacerdote daquela família. E ele só poderia ser o sacerdote daquela família também ao lado de uma esposa que lhe é idônea, porque Deus não o fez inferior. Deus não a fez. Deus apresenta que fez uma mulher perfeita, idônea, capaz, aquela que é capaz de amparar o seu esposo na tomada de decisões, aquela que é capaz de ter palavras doces, quem sabe quando o marido está com o coração ferido. As feridas. Enquanto vivemos nesse mundo de pecado, Caio e Diogo, nós vamos passar por isso. Infelizmente, é assim que é a nossa vida. Se eu não tiver vivo a chama de Jesus no meu coração, através do companheirismo com Ele, fica mais difícil lutar. Mas quando você, Diogo, e você, Karina, tem o companheirismo de Cristo, vocês podem até passar pelo vale da sombra da morte. Porque Jesus disse que, embora o conhecêssemos, não estaríamos isentos das dores e das aflições. Mas Ele prometeu que, mesmo passando dores e aflições, Ele estaria conosco. Uma coisa muito significativa é que, mesmo sem querer, às vezes, nós causamos dores a outras pessoas. Às vezes, quando estamos em silêncio, ou até mesmo quando falamos, mesmo sem querer, às vezes ferimos as pessoas. O perdão é algo que, Karina, Diogo, deve estar no coração de vocês, para que eu possa ver um rosto feliz em cada um. O perdão deve ser praticado o tempo todo, quando for preciso. A Bíblia diz que o conselho dado por Paulo é o seguinte: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não deixe. Então não deixe para perdoar o seu cônjuge, não deixe para perdoar a sua esposa, ou a esposa perdoar o seu marido, daqui 3 dias, daqui 4 dias. Paulo nos dá um conselho que o dia de perdoar é no mesmo dia, no mesmo instante. Eu só conheço corações transformados através do perdão. Eu só conheço corações magoados serem reestruturados através de um simples "eu te amo". Só desta forma. Jesus quer implantar, quer colocar hoje, quer deixar mais viva ainda a chama da fé no coração de vocês, para que vocês continuem radiantes como hoje. Continuem com essa alegria. Continuem com esse espírito. Continuem com essa paz. Eu gostaria de encerrar
o sermão desta noite, desse lindo enlace matrimonial, porque hoje tudo é perfeito. Não poderia ser melhor. Um casal belo e lindos convidados também. Mas, se um dia a vida lhe oferecer surpresas, Tiago, ou melhor, Diogo, se a vida lhe oferecer surpresas, Karina, Deus diz que vai haver uma voz atrás de vocês, dizendo da seguinte forma, eu gostaria de ler aqui para vocês, para encerrarmos. Isaías no capítulo 30 e o verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai nele. Deus sempre quer direcionar os seus filhos. Ele nos trouxe até aqui, nos trouxe até o altar, te trouxe até aqui, cara. Foi a mão de Deus e a mão dele estará sobre vocês. O Espírito de Deus acompanhará vocês, o Espírito Santo estará com vocês. Mas lembre-se de Deus em todos os momentos da vida. Façam dele o seu amigo. Procurem mostrar um casamento abençoado por Deus. Que as pessoas queiram ser como vocês, queiram ter um lar como vocês, queiram ser um homem honesto, uma mulher honesta como você, queiram ser um casal de Deus como vocês. Deus foi o convidado perfeito para essa festa. A bênção dele não é só para agora, como um presente que nós hoje oferecemos, como convidados ou como padrinhos. O presente de Deus é para toda uma vida. O presente de Deus a gente recebe hoje, e vocês recebem hoje, que é a sua bênção. Mas essa bênção não se estende só a esta vida, Diogo, e também não só a essa vida, cara. Essa bênção se estende também no porvir. E eu me lembro das palavras de João, quando ele viu a cidade santa descer do céu. Ele estava tão eufórico, Diogo, que ele comparou a cidade santa a uma noiva, de tão bela que é. Vocês começam uma vida aqui e vão continuar ela nesta cidade. Que Deus abençoe nesta noite. É o meu desejo e o desejo de Deus também e de todos os nossos convidados. Que vocês vivam em paz. Recebam hoje a bênção de Deus que vieram buscar. Eles já estão recebendo. E que Ele mantenha viva a chama do amor que Ele colocou no coração de vocês para todo sempre. Porque casamento é compromisso com Deus. E vou mais longe. Não digo até que a morte os separe, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, estariam eternamente casados, e quem sabe poderiam estar até aqui, vivos, compartilhando esse momento feliz. Vivam ao lado de Deus. Que Deus abençoe. Nesses 10 anos juntos, a gente passou por muita coisa, a gente passou por momentos felizes, momentos tristes, mas sempre um do lado do outro, fortalecendo o outro, apoiando o outro. E nesse tempo todo que a gente esteve do lado do outro, eu sempre tive a certeza que eu fui abençoada por Deus, por ter colocado você na minha vida. Você é um presente de Deus para mim. Eu sei que uma vida a dois é complicada, tem bastante obstáculos, desafios que têm que ser superados, mas eu tenho certeza que não importa quantos desafios apareçam, eu tenho certeza que a gente sempre vai encontrar o caminho de volta para o outro. E agora e para sempre. Eu prometo que eu nunca vou esquecer esse amor para a vida inteira. E eu prometo amá-lo na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, aqui, sempre, em qualquer lugar, para sempre, enquanto eu viver. Eu te amo.
Nesses últimos dias eu ouvi bastante as perguntas: você está nervoso? Você tem certeza? E apesar das brincadeiras, sempre eu tive a resposta muito clara na minha cabeça. Porque eu sei o bem que você me faz. Nesses 10 anos que a gente passou junto, todos que a gente está junto, você me viu crescer, eu vi você se transformar numa menina, nessa mulher linda que você é hoje. Você viu eu chegar um garotão na universidade e agora estou aqui, homem feito. Eu estou aqui hoje diante dos nossos amigos, nossos familiares, porque eu tenho certeza que eu quero que você esteja sempre comigo, que esteja sempre ao meu lado, para me ajudar, para me apoiar, mas principalmente para eu te fazer feliz